E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Hecate. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, pois se você chegou até aqui, à toa não foi. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a deusa Hecate. Tem aqui no canal inúmeros vídeos falando sobre a deusa Hecate, rituais, feitiços para a deusa Hecate. Então eu tenho recebido perguntas, muitas perguntas até, de seguidores falando um pouquinho, querendo saber da minha trajetória com a deusa Hecate, do carinho que eu passo em relação a essa deusa, da facilidade que eu mostro de como é trabalhar com ela, que não é um bicho de 7 cabeças, como a gente vê por aí, pessoas com muita cautela em trabalhar com ela. Temos que ter cautela aí para trabalhar com todos os deuses. Temos que temer sim, mas o temer com respeito. E não vou trabalhar porque realmente é uma deusa que me dá medo, sem saber como ela é, como ela trabalha. E muita gente vem me perguntando, me dando aí feedback positivo, falando sobre a forma como eu trabalho com ela, bem simplificada, e que todos que já fizeram os rituais que estão aqui no canal tiveram resultados positivos, da forma como eu falo, como eu simplifico o trabalho com ela, da forma como eu demonstro aí todo um carinho, um zelo, um amor por essa deusa, e que sim, é muito verdadeiro. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, não preparei roteiro nenhum, falei, vou contar a minha forma aí um pouco sobre essa deusa, para que assim como para mim é muito fácil trabalhar com ela, muito gratificante, obtenho resultados excelentes, então vou passar um pouquinho para vocês desse meu conhecimento, dessa minha trajetória com essa deusa maravilhosa. Então, vem comigo. Eu vou fazer um vídeo mais à frente, gente, até para esse aqui não ficar muito longo, para se eu contar realmente todos os resultados maravilhosos que eu tive e tenho com a deusa Hecate, nós ficaríamos aqui muito tempo, o vídeo ia se estender demais, realmente não é nem interessante, né? Então é legal a gente fazer aí videozinhos, né? No longo aí eu vou fazendo para vocês alguns vídeos contando toda a minha trajetória de 25 anos na bruxaria, fazendo feitiços, trabalhando com magia cerimonial, enfim, nessa arte mágica. Então eu vou contar pouquinho para vocês da deusa Hecate, do que ela representa para mim. Sim, como vocês podem ver, não só ver um pouco aqui do meu altar, mas também dos vídeos que tem aqui no canal, para quem já maratonou todos aí sabe que tem diversos deuses que eu gosto, que eu também cultuo, como deusa Hades, a deusa Afrodite, deusa Ísis, Osíris, deusa Deméter, Perséfone, enfim, tem uma infinidade, deusa Gaia. Eu já fiz vários rituais para esses deuses aqui no canal, mas se você olhar um a um, verá que a deusa Hecate, ela está primeiramente em todos. Gosto da deusa Lilith, já trouxe ela aqui também no canal, enfim. Tenho cultuo não só a bruxaria hecatina, mas a minha devoção maior, o meu sacerdócio, a minha iniciação é a deusa Hecate. Então, para mim, ela vem em primeiríssimo lugar. Contando um pouquinho para vocês, Isa, eu fiz vários rituais, foram essas perguntas, tá? A deusa Hecate, uns me deram resultado de imediato, outros demoraram um pouquinho para acontecer, mas aconteceu. Por quê? A deusa Hecate, ela é uma deusa muito presente, tá? Quando eu digo assim muito presente, é quando ela é solicitada, quando ela é invocada, não só uma vez, claro, mas se você criar um culto com ela 1, 2, 3 vezes, você vai perceber a diferença da sua primeira invocação da terceira que você fez. Então, se você fez 3 invocações, a primeira será de um jeito e a terceira de outro bem diferente. Por quê? Porque você já está criando uma conexão com essa deusa. A deusa Hecate, ela é uma deusa presente,
tá? Eu falo isso não só em estudos que eu tive com ela, ainda tenho, pesquisei, li muita coisa sobre Hecate, fiz cursos, fiz a iniciação a ela, então eu tô falando com precisão aí para vocês da minha experiência pessoal com a deusa Hecate. Os resultados funcionam com ela justamente porque você cria uma conexão com ela. Ela é uma mãe zelosa, é uma mãe protetora. Mas eu vou falar para vocês, até que eu já vi aqui no YouTube, enfim, outras redes sociais, de bruxos, feiticeiros, magos, também falando da deusa Hecate, tendo a mesma percepção que eu. Ela não é uma deusa que fica bajulando seus filhos. Então não é aquela deusa que abraça com aquele carinho, aquela coisa. Ela abraça, que é o mais importante. Ela não fica bajulando você. E às vezes a gente chora, a gente conversa, então a gente quer aquele carinho na cabeça. Não é o estilo da deusa Hecate. Falo por mim, entre outros muitos feiticeiros que têm a mesma percepção. Mas o mais importante é que ela é uma deusa que abraça a forma dela. Ela zela, ela protege. Se você tem hoje a deusa Hecate como sua mãe, você sabe do que eu tô falando. É uma deusa que realmente não deixa nada acontecer a você de ruim. Ela te protege de uma forma que você não tem ideia. Somente aí quem já está seguindo, devoto há mais tempo, já tem uma experiência com Hecate como eu tenho, sabe do que eu estou falando. E para os que não têm, mas estão começando, verão que o que eu estou falando é realmente muito verdade. Ela é uma deusa que te abraça. É uma deusa que realmente mostra, ela manda sinais. Não é uma deusa que... Tem deusas que você invoca, você faz rituais àquele deus, aquela deusa, e você sente aquela presença somente no dia do seu feitiço, no dia do seu rito. E aí, se você não invocar novamente, você não vai sentir no seu dia a dia a presença daquele deus, daquela deusa. Também tem experiência com outros deuses assim. Mas com a deusa Hecate é constante, tá? Sabe quando você fica o tempo todo ouvindo o nome dela na sua cabeça, no seu dia a dia, no seu trabalho, e ela te manda sinais, ela te manda mensagens de alguma forma, ela vai te mostrar se há algum perigo no seu caminho, qual caminho melhor você deve seguir, porque a encruzilhada tá ali, né? E ela é uma deusa da encruzilhada, então são vários caminhos, né? E ela mostra o caminho melhor que a gente deve seguir. Hecate mostra o caminho. Claro que nós é que vamos andar por esse caminho, mas nada melhor que andar acompanhado de uma bela deusa, da rainha das bruxas, da magia, que rege a encruzilhada, que rege todo o universo, uma deusa de muitos epítetos, uma deusa de muito mistério, uma deusa muito antiga. Então, para quem quer se aprofundar aí nos caminhos com Hecate, estude desde o início, que aí você vai saber o quão antiga ela é e como ela trabalha, como ela é protetora. E não é somente a deusa do submundo que você só tem que invocar para banimento, para trabalhos de expurgar energia negativa. Não, ela é uma deusa de muitos trabalhos. Você pode utilizar o trabalho com Hecate para todos os fins no seu dia a dia e ela estará com você lado a lado cada vez mais. Como eu criei a minha conexão com a deusa Hecate? Primeiramente, quando eu comecei na magia, eu comecei com a Wicca, né? Há muitos anos atrás, inclusive tive coven wiccaniano, dei aula de Wicca há muito tempo, então entendo bastante essa parte, a Wicca me ajudou muito. Hoje eu não trabalho mais com a Wicca, né? Sou uma bruxa solitária, mas aí tô voltando a ministrar os cursos novamente e trabalho com a bruxaria, né? Todos os tipos de bruxaria. Me vejo assim, é a forma como eu trabalho. Gosto de magia cerimonial, sim. Trabalho com algum sistema goético, sim. Gosto, respeito, tenho cautela em algumas coisas, porque eu acho que a gente precisa aprender tudo na magia, né? Não necessariamente a gente tem que sair praticando. Às vezes você não tem afinidade com uma coisa ou outra, mas você faz, você tenta, e se você tem algum resultado, você faz mais uma vez. Então, o importante é você ter conhecimento. Então, eu tento aprender todos os dias um pouco na magia, mais e mais, porque a gente nunca sabe tudo. A gente está em eterno aprendizado todos os dias na magia.
E o mais importante é você querer, né? É você ir atrás, porque nada vai ser mastigado para você. A gente realmente, quando vai jogar um oráculo, a gente precisa saber. Então você estuda aquele oráculo para você poder praticar. Então tudo realmente é estudo. Primeiro a teoria e depois a prática. Temos que ter o conhecimento de tudo na magia. Quando eu comecei, eu cultuava muito a deusa Hecate como uma deusa da tríplice, né? Donzela, mãe, anciã, então eu cultuava mais na parte anciã, né? Como uma deusa obscura. Então somente lua minguante, lua nova, comecinho ali a lua negra. Mas eu queria mais, né? Na verdade, eu não tive tanta afinidade para continuar cuidando da deusa Hecate, cultuando ela como muitos wiccanianos. Então, mas uma coisa pessoal minha, não só minha, mas de muitos que começam também e acabam querendo explorar outros caminhos com a deusa. Então você vai conhecendo, você vai praticando outras coisas e Hecate foi me mostrando que não existe só aquilo, mas existe isso tudo que você pode aprender aí em relação a ela. Eu fiquei com o nome de Hecate na minha cabeça por 24 horas durante muito tempo. Só quando você está dentro de uma religião, como a Wicca, você tem algumas regras que você tem que seguir. Então, não necessariamente eu poderia cultuar somente a deusa Hecate, pelo menos na época que eu comecei, há 25 anos atrás. Então, eu queria mais, porque na verdade eu queria explorar um pouco mais dessa deusa e eu só tinha ela na minha mente. Eu comecei a estudar outros deuses, mas foi com ela que realmente o chamado foi muito forte. A minha conexão com ela foi assim instantânea, como um amor à primeira vista. Então, quando eu ouvi o nome Hecate, a primeira vez não saiu mais da minha cabeça. Então, eu comecei a fazer rituais a ela de primeira que não deram certo, assim como eu tentei com outros deuses também, porque assim é a magia. Eu já falei até aqui no canal porque que tem magias que não dão certo. A gente vai errar sim, a gente vai errar 1, 2, 3, até aprender a manifestar a energia de forma correta. Porque a hora que você começa a manifestar a energia de forma correta e aprender um pouco sobre os deuses, no caso a deusa Hecate, aprender um pouco sobre ela, que foi o que eu fiz, meus rituais não deram mais errado. Muito pelo contrário, foi só de forma crescente o meu lado da magia com Hecate. Não, primeira coisa, não temos que ter medo. Né? Falando de Hecate, porque eu não vou falar de outros deuses. Então, falando de Hecate, da minha experiência. Quando eu chegava para Hecate e ficava choramingando muito, né? Ai, só chororô, chororô, a coisa não fluía, tá? Não fluía. E eu comecei a aprender um pouco das personalidades de Hecate, né? E estudar também os epítetos a ela, que é muito importante quando a gente quer invocá-la de uma forma ou de outra forma. E eu comecei a entender que quando eu chegava, já colocando a minha ideia, falando com mais afinco, tendo o objetivo em mente, sem muito chororô, dava muito certo. De primeira. Então, Hecate não é uma deusa que gosta de muito mimimi, né? Vou usar esse termo. De muito nhenhenhê. Ela gosta que você chegue lá e confie nela, né? Passe o seu objetivo para ela, aquilo que você quer. Mostre para ela com firmeza que você confia nela, que você é filho, filha dela e que você vai fazer tudo o que for necessário para ser feliz na sua magia, para ter um resultado positivo daquilo que você quer. É isso que ela quer. Que a gente chegue para pedir qualquer coisa a ela, nem que seja somente agradecer por ela estar nos protegendo, mas ela quer isso. Ela quer que a gente tenha firmeza, que a gente tenha confiança, que a gente tenha conhecimento. De primeira mão, eu comecei a ter muita coisa com Hecate quando eu aprendi a pedir primeiramente por instrução. Isso, instrução. E não pedindo só coisas pessoais, quero um emprego, quero isso, quero aquilo outro, quero N coisas. Eu comecei a pedir para ela instrução para que ela me passasse um pouco do conhecimento dela, o conhecimento mágico, o conhecimento da vida, o que era bom para mim. Eu queria aprender um pouco sobre magia com o conhecimento dela e que ela me instruísse. Então eu comecei os meus primeiros rituais à deusa Hecate foi para dom psíquico. Foram para dons psíquicos. Eu comecei a pedir para ela para que ela me instruísse em sonho, mandasse sinais, mensagens de que caminho eu deveria seguir, de como eu deveria proceder, se eu estava procedendo de forma correta e eu obtive os sinais.
Eu fui aprimorando os rituais que eu vi em algum livro, em outro, eu nunca fazia daquela forma. Eu sempre seguia a minha intuição, porque é isso que Hecate quer, que a gente siga a nossa intuição, que é ela mesma que está passando para nós, né? Numa parte intuitiva da nossa cabeça, ela fica ali passando os conhecimentos para nós. Então aí você começa a montar o seu próprio ritual a fazer a ela. Não tem nada mais gratificante do que você montar um ritual seu e fazer para aquela deusa, para aquele deus que você mais cultua, que você tem mais afinidade, mais amor. Então, e dá certo, que é o principal. É você fazer e falar, fui eu que fiz, eu que escrevi aquele rito e deu certo. Claro, você pega ideias daqui, dali, afinal de contas, você está estudando, você está aprendendo. Então, você vai pegar coisa de um livro aqui, de uma pesquisa ali, junta aquilo com a sua intuição, com a instrução da deusa Hecate e já deu positivo. Esse foi o meu primeiro trabalho com a deusa Hecate. E de lá para cá só foi crescente, né? Tudo foi crescente, porque ela gosta disso. É claro que se você vai se dedicar a ela, já disse, você vai se dedicar. Você não precisa ser aquela pessoa bitolada, que não faz outra coisa somente ficar na frente do altar. A gente tem vida. A gente trabalha, a gente passeia, a gente tem família, a gente tem também as nossas prioridades. Mas uma vez ao dia, um conselho, uma dica que eu dou aí para quem está começando na magia ou para quem quer ter uma conexão maior com a deusa Hecate, com ela em específico, que o vídeo é sobre ela, que você comece uma conversação diária. Todos os dias você pode ofertar um incenso a ela, pesquise as coisas que podem ser ofertadas a ela, da forma que pode ser ofertada a ela, estudem um pouco os epítetos para que vocês também comecem a praticar ritos a ela com algum epíteto de que você esteja precisando ali naquele momento, que ela venha daquela forma para a invocação na hora, o seu feitiço dar certo daquilo que você quer. Já comece estudando esses pequenos passos aí, mas já cria um elo com ela. Põe um incenso, uma taça d'água, faz ali uma oração de gratidão, de agradecimento por ela estar com você, por ela ter escolhido você, você ouviu o chamado dela e começa ali uma conversação diária com ela. Eu comecei pedindo instruções e deu muito certo. Eu queria passar um pouquinho, como eu falei, para não estender muito, um pouquinho desse meu conhecimento com ela, para vocês aí que estão começando, querendo trabalhar com Hecate. É uma ótima forma de criar um elo forte com ela logo de início, é pedir por instruções mágicas, né? Para que ela passe um pouco do conhecimento para você, que aí fica muito mais fácil também. Porque a partir do momento que você tem um pouco desse conhecimento mágico, desse conhecimento dela, de universo, de magia, de como trabalhar, você já tem na mão como você deve começar. E aí você vai se aprofundando mais sobre ela, sobre outros feitiços, sobre outros rituais e vai aprimorando, vai estudando mais. Então você vai conseguir fazer o seu ritual com 100% de certeza que dará certo fazendo dessa forma. Comigo deu muito certo. Eu tenho muito amor pela deusa Hecate, muito amor pela deusa Hecate. É uma deusa que eu falo assim para vocês com toda certeza do mundo. Dá muito certo você fazer um feitiço, um ritual a ela. Se você cria essa conexão com a deusa Hecate, não existe a possibilidade dele dar negativo, tá? Claro, gente, que é como eu falei, estudo antes de qualquer prática. Você tem que entender um pouco sobre Hecate, você tem que saber um pouco a forma como ela trabalha, você tem que entender as oferendas a ela, os dias, o Deipin, o Noumenia, o que significa tudo isso, para você aprender um pouco mais antes de começar realmente a praticar. Mas nada te impede de pôr uma vela a ela e já começar pedindo aí por instrução antes de você começar de fato a ter a prática. Você vai começar a se dedicar a ela. É uma deusa antiga, é uma deusa que abraça, é uma deusa zelosa. Para você que quer ativar o arquétipo de Hecate, eu tenho recebido também muitas perguntas em relação ao arquétipo de Hecate. O arquétipo de Hecate, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o arquétipo de Hecate, deem uma olhadinha, tá bem explicado lá.
Mas ativar o arquétipo de Hecate, muitas pessoas já pensam que vão ativar e já vão e conseguiu aquilo ali muito rapidamente. Não é assim, gente. Aliás, não é assim com nenhum arquétipo, requer a dedicação também. Né? Tem gente que ativa um arquétipo e já quer ter o resultado na mesma hora, e não é. Tem tempo para isso, são 21 dias de ativação normalmente, tem que ser diário, várias vezes ao dia que você tem que fazer aquelas afirmações ativando o arquétipo daquela deidade. Com o arquétipo de Hecate não é diferente, tem o lado sombrio sim de você trabalhar esse arquétipo. Tem uma explicação nesse vídeo, eu falo direitinho sobre essa parte sombria que é necessária, que é a nossa própria sombra, que muita gente também não entende e acaba tendo medo de ativar o arquétipo dela, porque vai pegar ela sombria. Não é nada disso, gente, tá? Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tô explicando bem legal aí sobre o arquétipo de Hecate. A gente ativa o arquétipo dela para dons psíquicos, né? Mágicos, proteções, para afastar também as negatividades. É um arquétipo poderoso, trabalhar com esse lado da deusa Hecate, ativar a consciência dela para nós. Então é bem interessante esse vídeo, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Tudo que vocês forem, eu tô estendendo muito, hein? Tudo que vocês forem fazer para Hecate, não basta só você mentalizar. Você precisa ter emoção naquilo que você vai fazer. As duas coisas, elas precisam estar afinadas, certo? Mentalizar e a sua emoção. Isso para qualquer prática mágica, tá? Mas trabalhar com Hecate em específico. Você tem que ter emoção naquilo que você vai fazer. E tudo que você fizer a ela, com certeza dará certo. Isa, e se não der? Então aí tem N coisas que podem aí ter dado errado no seu ritual. Né? Então não posso estender muito, mas tem aqui no canal também, porque a magia não dá certo, né? Alguns 7 passos aí de erros que a magia pode não dar certo, então se encaixa também no ritual a deusa Hecate. Então eu não vou poder estender muito com vocês sobre isso, mas tem um videozinho explicando para quem quer entender o porquê a magia não dá certo. Gente, a manifestação de energia, ela é importantíssima. Eu falo, repito, que magia não é coisa de Hollywood. Aqui na vida real, a magia realmente é a manifestação de energia. É conhecimento. Magia é conhecimento. Então você tem que estudar e você vai manifestar aquela energia de forma correta e o seu ritual vai dar certo. Por fim, falei um pouquinho, não vou estender mais, mas eu queria trazer esse vídeo mediante as perguntas sobre Hecate, a forma como eu trabalho, os rituais são belíssimos e que dão resultado. Eu agradeço muito pelo carinho. Todos os feitiços que eu trago aqui para vocês, de fato, eu já fiz, eu faço no meu dia a dia, já apliquei para meus alunos e realmente dá muito certo. Sempre deram. Mas o mais importante é você saber aí manifestar a energia. Lembrando, pessoal, que tem o curso de vampirismo aqui no canal, curso gratuito. E se você quer se aperfeiçoar nas técnicas de vampirizar, de vampirismo, tem o link aqui abaixo, então se inscreva, não perca aí que tá bem bacana. Mesmo que você não pratique, é interessante você ter o conhecimento também sobre o que é vampirizar. Então dá uma olhadinha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando de toda a minha trajetória mágica, de como eu me iniciei, da minha alta sacerdotisa. Vou falar um pouquinho também em relação dessa minha jornada. Eu falei um pouco de Hecate para vocês, que é uma deusa de meu coração, parte da minha alma. Realmente eu tenho muitos resultados com ela e muito a agradecer também por tudo que ela fez, que ela faz, não só a mim, mas também a todas as pessoas que cultuam ela, que gostam dela, que têm uma devoção, os seguidores que sabem como ela é, então sabem do que eu tô falando. Esse amor é uma coisa universal. A deusa Hecate é uma deusa que nunca será esquecida. Pelo tempo que ela tem, ela continua viva entre todos nós e ela vai continuar muito viva. Estudem sobre ela, pesquisem sobre ela o máximo que vocês puderem antes de fazer qualquer prática. E essa dica que eu passei para vocês, ela é preciosa. Gente, comigo deu muito certo, não só comigo, eu passei isso para alguns alunos meus também na época, passo ainda para outras pessoas e outros alunos aí que estão vindo e dá muito certo. Começar a conexão com Hecate pedindo por instrução. Vocês vão saber do que eu tô falando. Dá muito certo. Ela vai te passar os ensinamentos, ela vai te mostrar, ela vai te encaminhar,
Ela vai te falar, é isso, e você vai entender. Transparente como a água, você vai entender claramente os sinais que essa deusa manda para os seus devotos, para os seus filhos. Então comecem aí pedindo por instrução do que vocês devem fazer para ela passar um pouquinho desse conhecimento maravilhoso de uma deusa tão antiga, para que ela passe um pouco para você e você vai começar a trabalhar com a magia e vai dar muito certo. Se você já trabalha, então comece a fazer isso agora, de novo, para você pegar cada vez mais conhecimento, porque aqui, na verdade, a vida é uma escola. Então, passando um pouquinho dessa deusa maravilhosa de dentro aqui do meu coração, a deusa Hecate, para vocês. Façam os rituais, estudem muito, pesquisem, que com certeza a magia ficará muito mais fácil. A gente não precisa complicar, a gente tem que simplificar e aprender a manifestar a energia corretamente, dá muito certo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, me siga lá no Instagram, Velha Arte da Bruxaria, que tem sempre conteúdos bem bacanas lá. Um grande beijo a todos, que a deusa Hecate abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.